Gercílio Silvério, o seu canal no YouTube está em todas. Estamos de volta aqui na cidade do Fortim, essa bela cidade, onde acontece hoje o final das festividades de São Pedro, com a grande procissão fluvial e agora a grande parte, encerramento dessa festa religiosa aqui nessa cidade, com a Santa Missa sendo realizada neste momento pelo Padre Ronaldo. @Gercílio Silvério. Eu falo agora com Dona Conceição Lourenço, ela é uma devota de São Pedro, ela é natural aqui do Fortim, tem 75 anos, há muito tempo ela acompanha as festividades de São Pedro. Fala pra gente o que a senhora acompanhou durante 75 anos. Acompanhei na época, tinha muito barco aqui no Fortim, hoje não tem mais, né? Só tem mais baterinha, mas era muito bote, muita lancha, muita gente, muito bonita a festa de São Pedro aqui. Linda demais, a procissão era gente de todo canto. Dia de São Pedro aqui era uma animação maior do mundo, muito bonita aqui a festa, graças a Deus. Nunca perdi a festa de São Pedro aqui, toda a vida gostei de participar. Conceição, a senhora, quando menina, na sua juventude, a senhora lembra as festas que tinha? Seus pais também participavam, acompanhavam? Meus pais, meus irmãos, nós eram 7 irmãos, tinha todo mundo participar da festa aqui, era muito bonito, a gente cantava na igreja. Na sua mocidade já tinha a procissão no rio com os barcos? Tinha todos com os barcos, mas nessa época mais era barco de bote, de pano. Era difícil ter depois começou a entrar os barcos de motor, mas ia participar mais era bote. Bote, era muito bonita as procissões daqui, era linda, linda, linda mesmo. A senhora lembra da época que era o padre com o próprio bispo da época? Agora o padre não lembro no quarto dele, que era muito padre, muito tempo, né? Muito tempo, mas todos os padres que vêm para cá participam da procissão aqui, dos festejos de São Pedro. Estamos aqui a presença do Padre Ronaldo, um padre muito querido, né? Chegou agora, muito querido esse padre, parece que caiu do céu ele, é muito participante de tudo ele faz aqui nessa igreja. Muito bom esse padre. Então, agradecer suas palavras aqui, Dona Conceição Lourenço, e obrigado pelas palavras. E parabéns por estar participando dessa grande festa mais uma vez aqui na cidade do Fortim. Obrigado também, muito obrigado. Toda a vida eu participei. Estou hoje aqui para participar também. Agora só não posso subir nos barcos, já estou com essa idade, não vou subir nos barcos, mas antigamente até a procissão eu ia. O coração vai junto. O coração vai junto. Obrigado. De nada. Obrigado também. Pouco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro, que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, há um barco esquecido na praia, há um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de João e Tiago, que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos do mar, barco e rede voltavam vazios, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um
Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos, amadas irmãs, nesse dia em que a Igreja celebra a solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, nós, na nossa paróquia, com muita alegria, festejamos São Pedro como nosso copadroeiro. Pedro e Paulo, por diferentes caminhos, com diferentes modos de evangelizar, constituíram e ajudaram a construir a igreja que somos cada um de nós. Eles se fixaram no alicerce que é Jesus e se tornaram colunas que sustentam a construção de Deus, que é a igreja de Jesus, cada um de nós. Por isso hoje demos glória a Deus, agradeçamos a Deus pelo testemunho e o testemunho até as últimas consequências de São Pedro e de São Paulo. Por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade de nós. Fortim tem uma grande tradição nas festividades juninas, nas festas de São Pedro aqui nessa cidade, que é um ponto alto aqui na cidade do Fortim. E neste momento acontece o encerramento das festividades, o ponto alto com a Santa Missa. É isso, o seu canal @Gercílio Silvério, acompanhando aqui o ponto alto das festividades de São Pedro, que é o copadroeiro da cidade do Fortim. E neste momento aqui o encerramento com a Santa Missa, uma grande festa, uma festa muito bonita aqui na cidade do Fortim, do estado do Ceará. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. A minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem de todos os temores. Me livrou o Senhor Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente.
e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, a igreja, tradicionalmente, desde o século IV, sempre celebrou São Pedro e São Paulo numa única solenidade, justamente para recordar que esses dois apóstolos, tão diferentes no temperamento, no jeito de ser, no jeito de evangelizar, e até naqueles a quem evangelizam, os dois juntos, por amor a Jesus Cristo, por amor ao Evangelho, por amor ao povo de Deus, se uniram pelo martírio, se uniram pela entrega total de suas vidas. E por isso, ao falar de São Pedro e São Paulo, nós sempre os chamamos de colunas da igreja. O alicerce da igreja é Jesus Cristo. E é somente alicerçados em Jesus Cristo que nós de fato podemos ser uma igreja fiel à vontade de Deus. E Pedro e Paulo constituem essas duas colunas mestras sobre as quais a igreja, alicerçada em Jesus Cristo, se edifica e se constrói em vista do fazer a vontade de Deus, do se colocar a serviço do reino de Deus. E a liturgia de hoje, ela nos apresenta aquilo que deve ser o núcleo, o centro
aquilo que nunca pode ser esquecido, nunca pode ser negligenciado na nossa experiência de fé. Aparece isso no Evangelho que nós escutamos, o Evangelho segundo São Mateus. O evangelista Mateus, em primeiro lugar, nos descreve a ida de Jesus com seus discípulos para a cidade de Cesareia de Filipe. Jesus não vai com seus discípulos para essa cidade por acaso, não. A cidade de Cesareia de Filipe, ela tinha sido construída para idolatrar o imperador César como se ele fosse Deus. Jesus diz: tu és Pedro, tu és pedra, tu és força, e é sobre esta pedra da sua fé que eu vou construir a minha igreja. Então Jesus está dizendo que vai constituir e construir a igreja em cima dessa fé de Pedro. Que fé? De que Jesus é o Filho do Deus vivo. Da consciência de que Jesus é o Messias, o Filho do Deus. Esse é o chão, esse é o alicerce que nós pisamos. É sobre esse alicerce que está a nossa fé. A nossa fé depende dessa consciência de que Jesus é o Messias, o Filho do Deus. A nossa fé depende disso. E Pedro ajuda-nos a fazer essa experiência de fé. Pedro é aquele que nos aponta para Jesus, é aquele que nos indica que somente em Jesus nós encontramos a vida, a salvação e a felicidade definitiva, porque só Jesus é o Filho do Deus vivo. E portanto, ao construir a igreja sobre essa pedra da consciência de que Jesus é o Filho do Deus vivo, nada é capaz de destruir essa fé. Por isso, Jesus diz: as portas do inferno não poderão vencê-la. Ou seja, o poder do mal nada pode contra a comunidade de fé que tem clareza e consciência de que Jesus é o Filho do Deus vivo. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, se no nosso coração, na nossa vida, na vida da comunidade, está sempre claro, está sempre consciente, está sempre presente a ideia, a fé de que Jesus é o Filho do Deus vivo, nada, nem ninguém é capaz de derrubar e de destruir essa fé. E por isso, Jesus confia a Pedro uma nova missão. A missão das chaves do reino dos céus. E que missão é essa, Padre? A missão das chaves do reino dos céus é a missão de abrir, de escancarar as portas do céu para que os tesouros do céu venham sobre todos aqueles que têm a consciência, a clareza, a certeza de que Jesus é o Filho do Deus vivo. A missão de Pedro, portanto, é escancarar as portas do céu para que do céu nos venha o dom mais precioso que só Jesus pode nos dar, o dom da vida eterna, o dom da salvação, que é dado a quem segue com fidelidade o Filho do Deus vivo. É fácil seguir o Filho do Deus vivo? Não, não é. Pedro e Paulo experimentaram muito bem o desafio de seguir o Filho do Deus vivo. Na primeira leitura, nós nos encontramos com Pedro preso por causa de quem? Por causa
do Filho do Deus vivo. E a nossa missão se estabelece nesse mundo. E quem está disposto a andar nos passos do Filho do Deus vivo, não vai enfrentar assim uma vida fácil, não. São muitos os desafios. Quem anda nos passos de Jesus, anda na contramão. Foi assim com Pedro, foi assim com Paulo, continua sendo assim ainda hoje. Seguir o caminho e a lógica de Jesus, o Filho do Deus vivo, não é uma tarefa fácil. Quando Paulo escreve hoje, na segunda leitura, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, ele não estava dentro dessa embarcação no Rio Jaguaribe contemplando a beleza de Deus, não. Ele estava numa prisão difícil, uma prisão suja, uma prisão de sofrimento por causa de Jesus. E aí vem a pergunta: nós também estamos dispostos a fazer esse caminho? O caminho de Jesus, podemos enfrentar muitos desafios, as forças do mal, o poder e a lógica do mundo, que muitas vezes é muito perverso, mas em tudo isso nós podemos ter a certeza e a clareza de que não estamos sós. Conosco está Jesus, o Filho do Deus vivo. Peçamos, portanto, ao Senhor nessa Eucaristia, que iluminados pela sua palavra e alimentados pelo corpo e sangue de Jesus, que nós possamos, em primeiro lugar, ter sempre no nosso coração a clareza e a certeza: Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. E, portanto, no nosso coração só deve haver lugar para quem? Para Jesus. Jesus precisa ocupar o centro da nossa vida. Em segundo lugar, precisamos seguir com fidelidade o Filho do Deus vivo. Em concluir a homilia, eu convido então a que nós, em pé, digamos mais uma vez a mesma profissão de fé do apóstolo Pedro. Olhando para Jesus crucificado, digamos juntos: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Agora digamos a frase completa com muita força: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Mais uma vez: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sangue de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, salvai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Oh, bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Espírito amigo, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me, mandai-me para vós, para que com vossos frutos louvei por todos os séculos, os séculos. Amém. Por todos os séculos. Afastai-nos,
São Pedro da vitória, aos que imploram teu favor. És pastor da luz divina, o Senhor te iluminou. Viva São Pedro! Viva São Paulo! Viva São Pedro! Viva Jesus Cristo! Viva nossa comunidade de fé! O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada com vigor pelo apóstolo Pedro, sobre o qual se edificou a igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação do apóstolo Paulo, vos ensine por seu exemplo a sempre atrair para Cristo novos irmãos. Amém. Pedro pelo poder das chaves, Paulo pela força da palavra, e ambos por sua intercessão, nos conduzam àquela pátria onde chegaram merecidamente, um pela cruz e outro pela espada. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força e esperança. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. @Gessílio Silvério, estamos aqui na cidade de Fortim, prestigiando a linda festa religiosa aqui com o Padre Ronaldo, que está aqui à frente da paróquia de Fortim. Mas eu vou falar para gente, mais uma festa grande aqui no Fortim, que é uma tradição, São Pedro, já que é o copadroeiro. Uma saudação a todos que acompanham este canal no YouTube. Uma festa tradicional, muito importante, muito bonita. São Pedro é aquele que nos inspira cada vez mais a caminhar nos passos de Jesus, tendo essa consciência de que Jesus é o Filho do Deus vivo. E aqui na cidade de Fortim é uma festa tradicional que, com a graça de Deus, nós realizamos uma festa bonita. Esperamos cada vez mais que a fé e a devoção do povo aqui possa crescer cada vez mais. Um dos pontos altos dessa linda festa aqui é a procissão fluvial, né, que foi belíssima, com a participação de muitos barcos, muitas pessoas da comunidade. O São Pedro era um pescador e aqui no Fortim nós temos a alegria de ter o rio Jaguaribe bem pertinho da gente. Então essa procissão fluvial também ela é bastante já culturalmente solidificada, historicamente também. Então a procissão fluvial, sem dúvida alguma, é uma marca importante dessa festa. Que bom que a gente pôde realizar, contando com o apoio e a colaboração de tantas pessoas, podemos realizar essa festa e essa procissão com muita alegria. Pediria para nós encerrarmos, pediria que o Padre deixasse uma mensagem sua para todos os devotos de São Pedro e São Paulo, que fazem parte dessa comunidade do Fortim. Então que, por inspiração de Pedro e Paulo, nós temos a mesma coragem de dar a nossa vida por Jesus, por amor ao Evangelho, por amor ao povo de Deus, e possamos continuar caminhando sempre com fidelidade nos passos de Jesus, como foi a vida de São Pedro e de São Paulo. Que Deus abençoe você e sua família. Obrigado, Padre Ronaldo, pela linda festa. Alegria, que Deus abençoe vocês, bom trabalho.